Bem, de volta. Vamos conversar com nossos convidados. De volta a conversar com eles aqui sobre a conclusão da Ferrovia Norte-Sul, que sinaliza uma mudança estrutural muito importante na matriz de transporte brasileira, com consequente aumento modal ferroviário, que é mais competitivo para longas distâncias. Bem, com relação à competitividade, isso está muito claro, né? Mas eu, antes de vir aqui, estava fazendo umas consultas, primeiro sobre a produção do Matopiba, 2022 a 2023, ela chegou a 34, 35 milhões. Antes, a Bahia dominava isso, era quase 70%. Hoje, a Bahia já está ficando abaixo de 40%. A produção, hoje, do Piauí, Maranhão, já é maior que a da Bahia. Se juntar com o Tocantins, é bem maior ainda. O Tocantins, em um ano, cresceu mais que o Maranhão, já está com uma produção um pouco maior, mas todos eles estão crescendo, vão chegar a 10 milhões rapidinho, todos os três, Piauí, Maranhão e Tocantins, e a Bahia ficando aí em 13 milhões. E o sul do Pará já está crescendo bastante, com 4 milhões. E nós estamos falando aqui de Centro-Oeste, mas se a gente for olhar os dados de ano passado de movimentação portuária em Itaqui, dos 35 milhões, 16 foi embarque de grãos. E o restante é cargas que chegam, vieram 4 milhões de fertilizantes, aí também tem as cargas de granéis líquidos, mas estamos embarcando apenas 16 milhões com um PEGRAM com um limite aí de 10 milhões, que é outra questão que tem que se discutir também. Então, além da questão de corredores logísticos, nós temos uma questão de limitação de portos. Se a gente for olhar os outros portos do Arco Norte, nós temos o Barcarena, nós temos Itituba, nós temos ali, perto de Manaus, esqueci o nome agora, Taquatiara, mas são portos com, primeiro, calados baixos, né? Abaixo de 10 metros e com capacidade, a maioria são mais ETCs do que portos mesmo, né, Hernani? Como é que você vê que isso vai se desenhar? Porque se você olhar, a gente está falando aqui de FIOL, de FICO, mas a FIOL vai bater num porto lá de Ilhéus, que é um porto que tem 500 mil de capacidade. Eu acho que essa FIOL vai muito mais atender as minas de minério lá de Caetité do que a própria produção de grãos. E Salvador é 5 milhões de toneladas no total. Nem de granéis sólidos ele não entra nessa conta. Para onde está indo essa produção toda? Porque se você pegar só o Matopiba, não sai metade pelo Porto de Itaqui. Está indo para onde? E como é que vai se fazer para trazer para cá? E o Tegran, ele bateu um teto de 10 milhões de toneladas em menos de 10 anos, né? Só o Tegran. O Luiz estava falando no intervalo sobre a capacidade da Estrada de Ferro Carajás, que está ali na casa de 220, 230 milhões de toneladas. E o que, entre aspas, daria uma capacidade para poder escoar 10, 20 milhões de toneladas ano passado de grão. foram, na verdade, as exportações da Vale têm caído ano a ano, aqui para Ponta da Madeira. Ano passado foi menos de 190. Então, teoricamente, tem uma folga aí de 30 milhões. Que precisa ser pensado em nível de projeto estruturante. Sim. Porque se o minério retoma a condição que teve 15 anos atrás, não tem espaço para o grão passar. Sim. Né? E a ponta portuária... Aí a gente volta à questão do direito de passagem de novo, né? Sem dúvida, você já falou que vai ser outro programa. Na ponta portuária... Só explicando aqui para quem está nos ouvindo, que não é técnico, que é o direito de passagem. Eu sou dono de uma ferrovia, eu sou concessionário, eu sou autorizado para aquela ferrovia, eu construí essa ferrovia para passar cargas, mas ela aí já tem a obrigatoriedade na concessão de ter também transporte passageiro. Numa outra ocasião, Luiz Raimundo vai nos preocupar por que na Norte-Sul não apareceu o transporte de passageiro, mas você é obrigado a dar passagem a outras cargas, aos outros operadores. Isso é isso que a gente está chamando de direito de passagem aqui. Então, só para completar, na ponta portuária você já tem movimentos no Itaqui e até de terminais privativos em estudo, para poder acomodar essa carga de grão que está se anunciando pelo Matopiba, porque está se falando de 20, 30, talvez 40 milhões de toneladas, em pouco tempo. Aqui? Em pouco tempo. Em Itaqui. Isso. Como você tem uma FICO se integrando para Norte-Sul, as saídas norte, ou seja, Maranhão, e a saída sul, Santos,
elas começam a disputar com o chamado Arco Norte. O Arco Norte é aquele trecho que, em termos de navegação, começa lá em Porto Velho, no Rio Madeira, e vai bater lá nas duas saídas do Amazonas. O Amazonas tem duas saídas, tem a Barra Norte, que sai pelo Amapá, e tem a Barra Sul, que tem um nome mais específico, que é o Canal do Quiriri. Qual que é o problema desses dois aí? A profundidade. Eles não vão passar de 15 metros. Né? Eles não vão passar de 15 metros de profundidade. E aí você tem uma condição similar à que está em Santos, que a região aqui do Maranhão, só na Baía de São Marcos, suplanta. Porque aqui você vai ter os 20 metros naturais de berço. Não estou falando de canal de navegação, porque o canal de navegação aí você tem profundidades bem maiores aqui. Então, é consolidado a saída aquaviária pelo Norte-Sul, e eu não diria que ela tende a diminuir, mas ela vai ter um concorrente com a operação plena da Norte-Sul, da Ferrovia Norte-Sul, né? E essas condições das portas portuárias, ou seja, a saída da Barra Norte e Barra Sul para o sistema aquaviário do Arco Norte, versus esse sistema de ferrovia Norte-Sul, com saída Santos e Itaqui, é que vai ser o bonito de se ver nessa balança de equilíbrio para onde vão sair as cargas. Mas, essencialmente, é isso. Eu acho que todo mundo vai ter que crescer, né? E tem uma previsão que há uns 4, 5 anos atrás, todo mundo achava exagerada ela, quando o Brasil estava produzindo aí próximo de 150 milhões de toneladas ano. E aí se falava em 500 milhões de toneladas. A USDA dos Estados Unidos, a própria FAO já dizia que até 2050 o Brasil chegaria a 500 milhões de toneladas. E nós chegamos a 320 agora num tempo assim absurdo, né? Se falava 100 milhões de toneladas só no Mato Piba e já chegamos em 35. E o que vai acontecer com tudo isso? Esses grãos todos vão sair por onde? Sim, vai sair por algum lugar, na verdade. Depois dos marcos regulatórios ferroviários, eu comecei a pensar melhor com relação aos prolongamentos da Ferrovia Norte-Sul. Acho que o Porto de Alcântara, discussões à parte, pode ser uma grande solução para esse escoamento não só de grãos, né? Eu imagino que os 25 metros que realmente existem lá em Alcântara poderão suportar, por exemplo, transbordos ship-to-ship da carga vinda da região do Arco Norte em demanda aos portos mais afastados da Ásia. De tal maneira que um navio que tem uma capacidade X, entregando essa capacidade para um outro que tem Y sendo bem maior. Que é aquela proposta da Exalc, dos supergraneleiros, saindo de Itaqui. Exatamente. Esse me parece um assunto bom para que a gente conclua esses estudos. Agora, você que participou diretamente, desculpa te interromper. Fique à vontade. Porque eu vi em alguns trabalhos que a capacidade limite operacional da Ferrovia Norte-Sul era 60 milhões. É isso mesmo? 60 milhões de anos, ele está falando de 60 milhões de anos. É até um pouco mais elástico, mas 60 milhões foi carga de projeto, vamos dizer assim, chamando carga de projeto. Eu não acredito hoje, no estágio em que ela está percorrendo ela e a velocidade de cruzeiro dos trens da Ferrovia Norte-Sul, não acredito nesses 60. Tá vendo? Ficaria alguma coisa em torno de 50 milhões, mesmo porque os pátios de integração não estão ainda nada feitos, né? O pátio aqui de Porto Franco vai ser melhorado. Mas o Palmeirante já está operando. O Palmeirante é ótimo, um dos melhores pátios depois de Porto Franco, tem que puxar a sardinha para o meu lado, né? E também Porto Nacional. Porto Nacional é um pátio receptor de combustíveis de altíssimo nível, né? Então, esses pátios que estão sendo pensados, eu não sei como é que está para a banda do segundo trecho da Rumo. Eu sei que estão fazendo alguma coisa muito boa em Goiás,
Eles estão fazendo, mas não tem nenhum em operação ainda. Mas eu estou dizendo em termos de legislação, de marco regulatório que permita essa boa integração e o uso da ferrovia. Mas, prestando um pouco mais atenção, a nossa matriz ainda tem de ferrovia 22%. O ideal é que chegasse a 30%, 31%, 32%. Então, eu acho que, voltando à descarbonização, voltando à eficiência do transporte, o Brasil precisa se aproximar das grandes nações desenvolvidas e ter uma matriz ferroviária de respeito. Eu acho que não só a ferroviária, como a hidroviária, ela vai começar a ser discutida mais nos próximos anos, né? A gente falando dessas limitações aqui, das próprias ferrovias vão começar a ter limitações, e pensando naquele trecho que tinha sido pensado também, que era ligar Eliseu Rezende, no Piauí, à Terra Norte-Sul, me parece que já pode se começar a pensar em alguma coisa usando a Transnordestina. Você que conhece mais essa malha, o que você pensa disso, Hernani? A integração ferroviária ela é uma coisa que precisa acontecer, o negócio é que ela dura década, né? Então, nós já temos uma década, por exemplo, de duplicação do trecho que vai para o P100, como Transnordestina. Saindo de Fortaleza. Isto. Próximo, né? O P100 estaria a 70 quilômetros. Então, é um processo de uma década que, se ele estagna, fica parecendo que você não andou nada em 10 anos, né? E eu diria que de todas as concessões é o mais lento. Então, a integração da Transnordestina com a Norte-Sul, se você for comparar com outras dessas ferrovias transversais, ela perde em velocidade quando você chega com uma solução como a FICO, por exemplo, que acaba partindo na frente e suplantando a temporalidade que seria essa integração. A integração hoje ela não existe. Eu já falo a nível de produção de Matopiba mesmo, eu não falo mais de vamos falar de grandes números? Grandes números. Carga de projeto 60 milhões de toneladas no Norte-Sul. Até cerca de 2 anos atrás, que eu acho que foi o último número que eu tenho de cabeça, ali no trecho de Porto Franco, ela estava fazendo 5 milhões. Onde é que explode? Explode na região de produtora ali do Oeste Maranhense, que é Balsas. É ali que dá soluço de 5 milhões de toneladas. Se você pensa, por exemplo, na ponta portuária, eu estou juntando a ferrovia com a portuária, né? Então, você tem 5 milhões saindo ali na região de Porto Nacional, você tem mais 5 milhões subindo, e aí que dá esses tais 10, 15 milhões que a gente vê saindo por Itaqui, porque vem acumulando... O restante já é Matopiba. E juntando com rodovia, né? Porque a gente não pode esquecer que tem um agregado de rodoviário aí também. E a gente não pode esquecer que o estado onde está maior expansão hoje, tanto de área cultivada como de produção mesmo, é Tocantins. O Maranhão também. Sim, mas o Tocantins já passou o Maranhão, o crescimento forte. Perfeito. Rondônia vinha sendo esse estado e estava saindo tudo ali pela hidrovia do Madeira, né? Então a coisa é tão intensa. A notícia boa começa a ficar preocupante. A coisa é tão intensa que produtores no Piauí costumam querem discutir a revitalização de Luiz Correia, que nunca funcionou. Sim. Então imagina, você pega 20 anos atrás, chega um extraterrestre e pergunta o que está acontecendo no Piauí? Estão produzindo soja? Você ia eu sei que Timon... Falar o que para o extraterrestre? Para o Piauí, a E solução. Timon, que é mais Piauí do que o Maranhão, já tem grandes produtores de soja. Mas, duas são as desculpa, Luiz, soluções, eu vou botar esses grandes números, então. Então, 5 milhões, produção ali, mais 5 milhões está chegando no Itaqui. Pega a ponta portuária. O Brasil cresce vegetativamente uma média de 2,7%, vamos arredondar para 3% ao ano nas áreas portuárias. O Itaqui, nos últimos 10 anos, cresceu na casa dos quase 8%. Quase 10%. Isso é grão. Né? É a produção explodindo. Se a logística não está preparada em todos os seus modais, em todos os seus modos de transporte, vou colocar aí o substantivo mais correto, ela estagna essa produção. Mas já está estourando nas rodovias, né? Por isso que a gente fica reclamando das nossas BRs aqui, elas que estão pagando o pato dessa falta de estrutura nossa. Desculpa, Luiz. Olha Fique só, à vontade. essa conversa aqui, ela ia durar acho que 2, 3, 4, 5 horas, talvez estivesse na volta assim de um bom vinho, durasse aí
um fim de semana, né, Luiz Raimundo? A casa está à disposição. É muita conversa. O que eu sugiro aqui, já com a presença aqui de 2 conselheiros do Maranhão Export, que é um fórum, na verdade, de discussão de logística, é que se comece a pensar em fazer um fórum aberto, né, para se discutir isso aí, trazer vários especialistas para falar sobre isso, porque existe muitas ideias, existe muito conhecimento acumulado, como o de vocês dois aqui, e talvez a gente consiga gerar alguns documentos interessantes para tudo isso que está se falando. Porque, de fato, se a gente olhar quem deveria estar pensando isso, que era o governo federal, a EPL, que hoje não é mais EPL, é a Infra, que se juntou com a Valec, eu fiquei bastante decepcionado com o último plano nacional que eles produziram há 2 anos atrás. Eu achei que faltou estudos mais aprofundados da logística nacional e eu compartilho aqui a ideia do Luiz Raimundo que esse estudo tem que ser de Estado, né? O Maranhão também tem que começar a gerar estudos de Estado, não de governo, porque logística são anos, são décadas, como foi falado pelo Hernani aqui. Felizmente, nosso tempo acabou. Queria agradecer mais uma vez a presença dessas figuras ilustres aqui no programa, Hernani Muraro e Luiz Raimundo Azevedo. Sempre às ordens. Bem, nós ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócio na Pauta é um oferecimento de Cimento Bravo. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau.